Olá, eu sou o Maxwell Matheus e eu estou aqui hoje com a Camila Rodrigues, com a Maria Eduarda, com o Henrique Gomes e com a Júlia Cristina para falar um pouco sobre os genes envolvidos no processo de domesticação animal. Nós somos alunos da UFMG no curso de Medicina Veterinária, matriculados na disciplina Genética e Evolução. Esse processo de domesticação ocorre desde o período pré-histórico, para selecionar indivíduos que serão úteis para o ser humano, e foi marcante principalmente nas primeiras gerações sedentárias, do período neolítico, no quais modificações genéticas ocorreram a partir da necessidade de adaptação aliada com a interação com o ser humano desses animais. Na tabela podemos ver que esse processo começou com os cães há cerca de 15 mil anos atrás e foi evoluindo cerca de 10 mil anos atrás com os porcos, os gatos, as vacas, as ovelhas, as cabras, à medida que a necessidade do ser humano ia se moldando. E, posteriormente, foi evoluindo para o cavalo, o búfalo d'água, a lhama, a alpaca e etc. Um dos maiores desafios das ciências biomédicas na atualidade é conseguir conectar variações em nível do genoma com aquelas em nível de fenótipos. O desafio se torna ainda maior quando se busca conectar esses achados com cenários evolutivos. É importante ressaltar o desafio que é trabalhar com as bases genéticas do processo de domesticação animal, uma vez que a maioria das espécies ancestrais das principais espécies de animais estão extintas ou são desconhecidas. Além disso, é esperado que um conjunto de genes e suas variantes e combinações sejam responsáveis pelo fenótipo da domesticação. Para contornar esse obstáculo, exploram-se sequências codificadoras dos genes candidatos de espécies ancestrais, chamados paleogenomas. Além disso, utiliza-se também espécies filogeneticamente próximas. A pergunta mais comum quando pensamos em evolução de espécies ancestrais é se os cães domésticos são descendentes de lobos. Para respondê-la, foram necessárias, além de descobertas arqueológicas, a realização de pesquisas em morfologia, comportamento, vocalização e biologia molecular. Arqueólogos sugerem que os cães começaram a se diferenciar dos lobos há cerca de 14 mil anos. Estudos do DNA mostram um ancestral comum entre eles, mais antigo, possivelmente de 100 mil anos atrás. Infere-se que o cão primitivo deixou de caçar nos seus bandos e passou a conviver com o homem nos primórdios da agricultura, propiciando uma relação mútua entre homem e animal, na qual o homem oferece alimento e abrigo e o animal oferece proteção, segurança, mão de obra e companhia. Com o decorrer dessa relação, ocorreu a chamada síndrome de domesticação, caracterizada por um processo pelo qual uma espécie adquire certas características morfológicas, fisiológicas e comportamentais, como resultado de uma interação prolongada com o ser humano. É considerada um dos maiores mistérios da genética. A síndrome de domesticação surgiu a partir da seleção artificial, que é a escolha de características desejáveis em uma espécie para a reprodução. A seleção artificial metódica é a seleção intencional em busca de um padrão ou característica. Temos como exemplo o Pug, uma raça de cachorro selecionada para ter o focinho mais curto. Já a seleção inconsciente preserva ou favorece algum indivíduo mais valioso de uma variedade, como por exemplo, alimento, como milho e trigo. Vários cachorros passaram por essa experimentação. Podemos citar o Bull Terrier, que foi criado em 1800 como uma mistura de Terrier inglês e Bulldog, e foi descrito pelo American Kennel Club como a personificação da agilidade, graça e determinação. Possuía um corpo mais esguio, curvo e nariz esculpido. Até a popularização das lutas de cães, no qual selecionaram ele por ser propício ao combate, criando essa cabeça com formato de bola de futebol americano, o que gerou vários problemas, como doenças mentais e excesso de dentes. O Chow Chow, os especialistas acreditam que esses cães auxiliavam em propósitos de trabalho da nobreza e eram diferentes, possuindo tamanho médio, cauda longa e enrolada e pelagem ligeiramente engenhada. E, em 1895, os padrões de exposição tornaram a pelagem dele mais pesada, parecendo uma juba ao redor do rosto. Atualmente, possui também um excesso de pele, além dos pelos aliados com os olhos profundos, o que gerou uma visão periférica e reduzida e várias doenças oculares genéticas. O Bulldog vem do esporte Bull Baiting, que se originou na Inglaterra no século XIII. Depois que o esporte foi banido, esforços foram feitos para melhorar sua aparência distinta e acredita-se que ele foi cruzado com os pugs, o que gradualmente os tornou mais largos e curtos e com bochechas acentuadas, sendo atualmente uma das raças com menor longevidade, cerca de 6 anos, devido a doenças potencialmente fatais geradas devido a esse cruzamento.
O pastor alemão se originou na Alemanha como pastor de ovelhas, sendo conhecido por sua obediência, sendo considerado um cão médio com cerca de 25 quilos, peito curto, pernas fortes e costas retas. Quando chegou na América, foi reconhecido pela AKC e cerca de 15 quilos mais pesado, com um peito de barril e um dorso inclinado, que se não for bem cuidado pode gerar a displasia do quadril. E essa seleção ocorreu com vários outros cães, como por exemplo os poodles e os pups. Essa raça é uma das mais antigas que existem. Foram encontrados indícios de cachorros muito parecidos com o Pug, datados de 1700 a.C. Existem teorias de que o Pug surgiu do cruzamento de diversas outras raças, como o piquinês ou ainda do mastife francês. O que se tem certeza é de que os Pugs surgiram em algum local da China e eram cachorros pertencentes à realeza. Como mostrado pela imagem, eles possuíam uma aparência diferente, eram mais altos e com características faciais pronunciadas. Sua modificação ocorreu porque foram selecionados traços distintos, como a cauda naturalmente enrolada e o focinho encurtado, devido à domesticação gradual e à reprodução seletiva. O gene SMAD6 codifica uma proteína morfogenética óssea que influencia o crescimento do esqueleto. Mutações nesse gene podem causar nanismo, uma característica crucial para a aparência compacta do pug. O gene BMP4 codifica uma proteína que pertence à superfamília do TGF-beta. Mutações nesse gene podem resultar em alterações na forma do crânio, como a característica cabeça achatada do pug. O gene OXTR codifica o receptor da ocitocina, um hormônio relacionado à ligação social e ao comportamento maternal. Mutações nesse gene podem afetar a capacidade do pug de se conectar com seus humanos. Genes como o GHR, RUNX2, PAX3 e vários outros podem estar relacionados com essas características. Falando especificamente da face, temos o gene PAX3, que codifica um fator de transcrição crucial para o desenvolvimento embrionário, particularmente no desenvolvimento de sistema nervoso, músculos esqueléticos e certas células pigmentares. Esse gene pertence à família dos genes PAX, que são conhecidos por seu papel na regulação do desenvolvimento e manutenção das células. Mutações no gene PAX3 podem levar a várias condições genéticas e, em alguns casos, anormalidades no desenvolvimento facial. O gene RUNX2 é essencial para a diferenciação e desenvolvimento dos osteoblastos, as células responsáveis pela formação dos ossos. O RUNX2 desempenha um papel crucial na ossificação intramembranosa e endocondral, que são processos fundamentais na formação dos ossos durante o desenvolvimento embrionário, e também na reparação óssea em adultos. Mutações no gene RUNX2 estão associadas a doenças genéticas como a displasia cleidocraniana, que se caracteriza por uma ossificação anormal. Já o gene DACH1 codifica uma proteína que atua como um fator de transcrição, regulando a expressão de outros genes. Ele desempenha um papel importante no desenvolvimento e diferenciação. Seu nome é derivado do Dachshund, que se refere a uma raça de cachorro que tem características físicas de membros curtos, refletindo a função original do gene no desenvolvimento de apêndices. Os problemas de bem-estar animal gerados pela seleção artificial praticadas com objetivos de alta produção e padrões de estética racial são diversos e sua intensidade pode ser severa. Todo esse panorama apresentado possui várias consequências para a saúde dos animais, como por exemplo, os pugs, que devido às suas peculiaridades têm potenciais problemas respiratórios, superaquecimento por não conseguir realizar trocas gasosas tão eficientemente, displasia da anca, entre outros, fazendo com que os donos precisem ter um cuidado redobrado para não prejudicarem seus animais. E ainda assim, a seleção artificial pode beneficiar os animais quando características que melhorem a qualidade de vida dos indivíduos são incluídas nos seus objetivos. E como estudantes de medicina veterinária, achamos que a sociedade deveria focar no melhoramento genético dessas raças, visando melhorar o seu conforto e a sua saúde. Algumas curiosidades. Você sabia que a esposa de Napoleão Bonaparte, a imperatriz Joséphine Bonaparte, tinha um pug de estimação? Ele era sua grande paixão. Sobre a autodomesticação. Algumas espécies de cães começaram a se aproximar dos humanos por conta própria, selecionando assim alguns grupos naturalmente. Hoje em dia, são reconhecidos pelo Kennel Club cerca de 190 raças de cães, nenhuma das quais existiam há 150 anos atrás. Nesse QR Code, você poderá ter acesso às referências utilizadas nesse trabalho. Obrigada!